Então vamos lá analisar tudo o que aconteceu nessa semana em Portugal. E vocês sabem que essas últimas semanas têm sido extremamente movimentadas e essa não foi diferente. Visto de procura de trabalho suspenso. A VFS informando que não iria dar seguimento aos processos que chegaram na última semana antes da lei entrar em vigor. Isso trouxe muita confusão. Isso tudo porque nessa semana também foi publicado no Diário da República e no dia 23 de outubro entrou em vigor a nova lei de estrangeiros. Tudo mudou, procedimentos muito mais exigentes para solicitar um visto de procura de trabalho, fazer reagrupamento familiar, coisas muito importantes que a gente vai tratar nesse vídeo. Além disso, nós tivemos um avanço no procedimento legislativo lá no Parlamento sobre a lei da nacionalidade, que também vai ficar mais restrita e mais difícil se tornar um cidadão português. Nós tivemos uma notícia de que a Receita Federal do Brasil vai fiscalizar aqueles imigrantes brasileiros que residem no estrangeiro, aqueles que não deram saída fiscal. Será que você corre risco de ser tributado pelo Brasil? Vou te explicar tudo o que rolou em relação a isso também. Nós tivemos também uma notícia relacionada à notificação de abandono. A PSP informou que aqueles imigrantes que têm ações judiciais de regularização, mesmo assim, poderão ser notificados para abandonar o país. Mas será que isso está de acordo com o que diz a lei? Eu vou te contar nesse vídeo. Temos também boas notícias. A AIMA liberou no seu portal uma forma de você acompanhar o andamento do teu processo de pedido de autorização de residência. Agora as renovações para o mês de novembro, por exemplo, já estão disponíveis no site da AIMA para que você possa solicitar a renovação do teu título de residência. Então temos muitas notícias, inclusive setores de Portugal já se reclamando da falta de mão de obra e empresas de pequeno e médio porte podem parar pela falta de imigrantes. Bom, devem perceber que tem muitos pontos que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, então assiste até o final, é um vídeo muito importante. E claro, antes de mais nada, eu vou pedir que você já deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que querem saber sobre migrar para Portugal, que eu vou te contar informações importantes. Nós chegamos à casa de 28 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube, tudo isso é graças a vocês. E eu quero te contar que a gente tem uma meta de até o final desse ano chegar a 30 mil inscritos. Eu dependo da tua ajuda. Então, se você quer ajudar e apoiar o nosso trabalho, deixa o teu like, não deixe de se inscrever aqui no vídeo. Tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo, mas não é inscrito no canal. Então, dá essa força, compartilha com as pessoas que precisam saber dessas informações e a gente juntos vai chegar nesse número de 30 mil inscritos. Bom, agora bora analisar tudo o que rolou nessa semana. Primeiro ponto em relação ao visto de procura de trabalho. Vocês devem ter acompanhado que esse visto está suspenso. Eu postei um vídeo aqui imediatamente quando saiu a notícia, postei aqui no canal, vou deixar o card para vocês. E o consulado português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, informou que a partir do dia 23 de outubro de 2025, que foi quando entrou em vigor a nova lei de estrangeiros, esse visto estará suspenso até que saia a portaria definindo quais são as profissões que vão se qualificar ao visto de procura de trabalho. Não tem data ainda para que isso possa ocorrer e, enquanto isso, mesmo se você for um profissional altamente qualificado, um médico, um engenheiro, enfim, todas as profissões, até aqueles que vão se enquadrar futuramente, não podem solicitar o visto agora, porque esse visto está suspenso e o consulado não tem competência para aprovar esse tipo de visto enquanto não sair a portaria. E essa notícia trouxe muita confusão na cabeça dos imigrantes que já estavam em processo de aplicação. Por quê? A VFS, de maneira ilegal, eu inclusive postei um vídeo lá no meu Instagram relatando sobre isso, de maneira ilegal, começou a negar o recebimento dos documentos a partir ali do começo da última semana, informando por e-mail pessoas que tinham aplicado ali por volta ali da semana do dia 10 ao dia 17 de outubro. Quando a documentação chegou na VFS, eles estavam informando que como a lei foi promulgada, já estava em vias de entrar em vigor, eles não estariam mais aceitando o processo. Gente, isso é um absurdo, porque a própria lei diz que somente os procedimentos iniciados após a lei entrar em vigor que serão impactados. Ou seja, quem aplicou antes da lei entrar em vigor, até o dia 22 de outubro, não pode ser prejudicado, não pode ter o teu processo negado por conta dessa mudança da lei. E diante desse cenário, a VFS voltou atrás
e começou a pedir para desconsiderar aquele e-mail anterior. Ou seja, se você aplicou o teu pedido de visto até o dia 22 de outubro, ou seja, você enviou a documentação, pagou taxa consular, mesmo que a documentação não tenha sido protocolada ainda na VFS, o teu processo deve correr normalmente. Qualquer coisa diferente disso é ilegal. Então a VFS voltou atrás depois desse comunicado feito pelo Ministério de Negócios Estrangeiros e os procedimentos que foram aplicados até o dia 22 serão normalmente analisados. E se o consulado agir na hora de analisar o teu pedido de visto, agir de uma forma mais restritiva diante dessa mudança, sendo mais rígido, você tem a lei do teu lado para te proteger. Não pode ser retroagida essa lei para te prejudicar. Então, se essa nova lei ela é menos benéfica do que a anterior, essa lei não pode voltar para prejudicar você, aplicante. Então, se você aplicou o visto de procura de trabalho, o teu visto deve ser normalmente concedido. E você que já tem visto de procura de trabalho aprovado, que vai começar a validade no ano que vem, no final desse ano, não tem problema. Se teu visto foi concedido, você vai poder entrar em Portugal para procurar trabalho sem problema algum. E isso aconteceu porque a lei entrou em vigor. Então, todas aquelas mudanças que a gente vinha falando por aqui, de restrição ao visto de procura de trabalho, restrição ao reagrupamento familiar, restrição contra as ações judiciais que você intimava a AIMA, a impossibilidade de você solicitar a R da CPLP se você não tiver um visto de residência, tudo isso já está valendo, já está em vigor e agora, se você pensa em morar em Portugal, você precisa se planejar e entender o que está funcionando nesse momento. Inclusive, eu tenho uma consultoria completa para te ajudar a entender todo esse cenário, te ajudar a reunir cada um dos documentos para fazer a aplicação. Você pode entrar em contato, é o primeiro link aqui na descrição. A lei mudou, o presidente promulgou, foi publicado no diário e agora tudo está valendo. E por conta disso, que tivemos todo esse impasse relacionado ao visto de procura de trabalho. Logo que a gente tiver a portaria definindo, porque essa portaria ela vai complementar essa lei que foi aprovada. Então, assim que a gente tiver essa portaria, a gente vai poder trazer as informações atualizadas sobre o visto de procura de trabalho. Mas, se você está no Brasil, não acredite em promessas fáceis de que você vai chegar e vai se regularizar, que você vai fazer uma manifestação de interesse. Isso não existe mais. Você precisa solicitar o teu visto de acordo com as regras atuais, porque se você chegar em Portugal como turista, não tem jeitinho brasileiro, não tem alternativas fáceis e você vai encontrar dificuldades para poder se regularizar no país. Então, faça o seu visto, se planeje, porque a lei já está valendo. Nas últimas semanas tivemos muitas notícias relacionadas a fiscalização pela Receita Federal daqueles brasileiros que vivem no estrangeiro. Tudo começou depois de uma entrevista do queridíssimo, do ilustríssimo ministro da Economia, Fernando Haddad, do Brasil, falando sobre a necessidade de você buscar meios de arrecadação para conseguir arcar com as obrigações do governo, com os planos do governo e, diante disso, buscando várias formas, primeiro taxando IOF, depois buscando a forma de você encontrar informações de estrangeiros que estariam tirando dinheiro do Brasil e não estavam fazendo declarações. Depois dessa entrevista, dessas declarações feitas pelo ministro, várias notícias começaram a repercutir de que a Receita Federal do Brasil iria ampliar a fiscalização e o monitoramento daqueles brasileiros que vivem no estrangeiro. Isso trouxe muita confusão na cabeça de muita gente. Eu recebi particularmente muitas mensagens. Henrique, o que eu devo fazer? Eu tenho que dar minha saída fiscal ou não? Como que eu faço isso? Eu já moro no exterior faz muito tempo. Como é que eu faço para fazer isso de forma retroativa? E bom, gente, a Receita Federal, a própria Receita Federal, veio se manifestar dizendo que isso é fake news, que não terá nenhum novo monitoramento, nenhum novo mecanismo de inteligência artificial para fiscalizar esses brasileiros que vivem no estrangeiro. Ou seja, não tem nada de novo. Isso não passa de uma fake news. Pelo menos isso que disse a Receita Federal. Ou seja, todo esse barulho não tem motivação, segundo essas informações dadas pela Receita. Agora, você duvida que o governo brasileiro vai monitorar você para te taxar, você que vive no estrangeiro? Bom, eu não duvido de nada. Então, nesse caso, o que eu te recomendo é que você busque o teu contador de confiança ou então um advogado tributarista para entender no teu caso em específico o que faz mais sentido. Se é dar a saída fiscal ou não. Quando você não dá a saída fiscal do teu país de origem, você ainda deve cumprir com obrigações de informação. Mesmo que você seja isento, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Você precisa juntar a declaração de imposto de renda desse país que você vive na tua declaração do Brasil, para que você não seja taxado duplamente.
Então é muito importante que você procure um profissional da área para entender o que faz mais sentido no teu caso específico. Porque muitas das vezes, se você tem rendimentos ainda no Brasil, não faz sentido você dar a saída fiscal, porque você pode sair do Simples Nacional, você pode perder alguns benefícios. Então veja no teu caso específico. Gente, meu trabalho aqui nesse canal é trazer informações concretas, sem alarmismo, para que vocês possam tomar as melhores decisões. E nesse caso, todas essas notícias, vídeos postados, sensacionalistas, não refletem a realidade segundo a Receita Federal, mas ao mesmo tempo existem obrigações que você tem que cumprir, então é importante que você entenda o que faz mais sentido no teu caso em específico. Outro ponto importante foi relacionado à Lei da Nacionalidade Portuguesa. Nessa sexta-feira foi aprovado na especialidade o texto que prevê a restrição e a dificultar também o acesso à nacionalidade portuguesa, inclusive aumentando o tempo de residência legal para que você possa ter direito ao passaporte português. Atualmente, a regra geral são 5 anos de residência legal para você solicitar a tua nacionalidade. Agora, para os cidadãos lusófonos e de alguns países europeus, passará para 7 anos. Para outros estrangeiros, chegará a 10 anos de residência legal. Outro ponto importante é que agora será possível você perder a nacionalidade portuguesa em casos de crimes graves. E também acabou a via sefardita para você solicitar a tua nacionalidade se você era descendente de judeus sefarditas. Então, se esse texto for efetivamente aprovado lá na votação final global, que vai acontecer no dia 28 de outubro, ou seja, nessa semana, nós vamos ter um recrudescimento ainda maior em relação à lei da nacionalidade. Isso faz parte de medidas adotadas para você restringir e fazer ali um tipo de controle maior da imigração. Então, primeiro, você vai mudar a lei de estrangeiros. Segundo, você vai criar o NEF. E terceiro, você vai dificultar o acesso à nacionalidade. Tudo isso para desincentivar essa imigração descontrolada, como foi dito pelo governo. Então, isso foi uma mudança aprovada na especialidade, mas ainda precisa ser aprovada na votação final global. Ainda existe um impasse grande, porque o governo precisa de 116 votos favoráveis, e para isso ele precisa compor com o Chega ou com o PS. O Chega ainda tem pontos que eles buscam restringir e dificultar ainda mais esse acesso. E o PS já disse que vai votar contra porque não chegaram num consenso. Ou seja, até o dia 28, o PSD e o governo vão precisar encontrar um apoio. O mais provável é que o Chega faça ali concessões e consigam juntos aprovar essas mudanças na lei da nacionalidade. E aí, você acha justo esse aumento do tempo de residência legal? Você acha justo essa possibilidade de perder a nacionalidade no caso de crimes graves, acabar com a via sefardita? Conta aqui para mim nos comentários. Na última semana, a Polícia de Segurança Pública de Portugal, a PSP, informou que mesmo aqueles imigrantes que têm ações judiciais de regularização poderão receber o abandono voluntário, aquela notificação para que você possa ser convidado a se retirar de Portugal. E isso é um absurdo. Segundo a PSP, aqueles imigrantes que já passaram do período permitido, que não têm visto válido e que não têm resultado do pedido de autorização de residência, não têm protocolo de pedido de autorização de residência, esses imigrantes poderão receber essa notificação de abandono voluntário. Mas, gente, a PSP não pode agir de um jeito e a lei dizer de outro. Se você está em processo de regularização, se você está buscando se regularizar no país, você não pode receber esse abandono voluntário. Exatamente porque tem milhares de imigrantes que entraram em Portugal com a promessa do próprio governo de que se você era um integrante da CPLP, você poderia entrar sem visto e já estando no país pedir uma autorização de residência. Só que isso ficou exclusivo para a via judicial. E aí você intima a AIMA pela via judicial para que ela possa te gerar agendamento e aí sim você fazer o pedido da autorização de residência. Só que tem mais de 100 mil processos. Então, muitas das vezes, o imigrante está só com o protocolo do processo que foi iniciado para que você tenha uma sentença final concedendo ou não o teu agendamento. Então, a PSP não pode, alegando que não tem informação com os dados da AIMA, dizer que você deve abandonar o país, sendo que você ainda está aguardando pela via judicial o teu processo de regularização. Isso é um abuso, isso é uma ilegalidade. E como você pode se proteger disso? Tenha sempre os teus documentos em mãos. Teu documento de identificação, o passaporte, tenha ali se você tiver contrato de trabalho, ter também
o número do teu processo de regularização, o teu protocolo de comparecimento na AIMA para que você esteja aguardando o teu título de residência, o teu agendamento já marcado, tenha tudo isso não necessariamente numa pasta em mãos, mas tenha digitalizado, para que caso você sofra qualquer tipo de abordagem, você com muita clareza possa demonstrar que você não está ilegal no país, você está em processo de regularização. Então, isso é um abuso da PSP, mas existe a lei que te protege e para isso você deve saber como utilizar essa lei. Então é muito importante você ter sempre os teus documentos em mãos. Agora uma notícia boa. A AIMA atualizou o seu portal e agora é possível você acompanhar o andamento do teu processo de solicitação de autorização de residência. Se já foi protocolado, se está em análise, se já teve resultado. Então, isso é muito importante, gente. O que a gente pede sempre é que as coisas aconteçam com clareza. Todo mundo quer saber como está o seu processo, se você já vai se regularizar, se você vai esperar um pouco mais. Todo imigrante chega em Portugal, sobretudo aquele imigrante que chega com visto, contando com a autorização de residência para exercer direitos básicos, de poder sair e entrar do país, de poder reagrupar familiares, por exemplo. E quando você age sem clareza, a AIMA só simplesmente demora para entregar seu cartão de residência, você fica ali num limbo de informação, de ansiedade. Então, esse novo protocolo no site da AIMA para você acompanhar esse andamento é muito interessante, é muito importante e eu sinceramente espero que depois dessa catástrofe que tem sido o atendimento da AIMA, em 2026, com mais orçamento, a gente consiga ter um serviço de melhor qualidade. Então, essa notícia é importante e também é fundamental para aquele imigrante que está em processo de renovação de autorização de residência. Agora, esse processo é feito integralmente pelo portal da AIMA. Então, os imigrantes, inclusive, que têm os seus títulos vencidos agora em novembro, já podem solicitar essa renovação pelo portal e vão poder acompanhar o andamento do processo. Então, isso é um avanço e a gente precisa reconhecer quando temos notícias boas. Uma notícia não tão boa, mas que é uma consequência das políticas adotadas pelo país, é que o setor da construção civil já manifesta profunda preocupação com a falta de mão de obras, sobretudo para aquelas médias e pequenas empresas. Diante dessa restrição à lei de estrangeiros, o visto de procura de trabalho sendo restrito a profissionais altamente qualificados, muitas empresas serão impactadas. Segundo fontes e empresas da área da construção civil, já é muito difícil você conseguir achar mão de obra para acabar as obras que já estão em andamento. E diante dessa restrição, isso deve aumentar ainda mais. As grandes empresas estão fazendo recrutamento pelo mundo, estão inclusive alugando hotéis para dar como alojamento para esses trabalhadores e, claro, as grandes empresas sempre vão ter mais capacidade de atender ao que solicita o Estado português. Mas as médias e pequenas empresas que não conseguem garantir um alojamento, comprar ou alugar um imóvel para dar de alojamento para os seus trabalhadores, mas conseguem dar salários, conseguem regularizar esses imigrantes sob o aspecto do trabalho legal, essas empresas vão enfrentar muitas dificuldades. O mesmo aconteceu em relação aos serviços domiciliares. Apenas 4% de desocupação das casas de cuidados aos idosos. Então, isso se dá muito pela falta de mão de obra. E as empresas já estão manifestando que depois desses anúncios de restrição à lei de estrangeiros, estão encontrando muita dificuldade para achar mão de obra. Isso, gente, vai ser uma consequência natural de você restringir a imigração. A imigração é como se você tivesse um time de futebol que você tem a capacidade de contratar jogadores que serão úteis no teu time para contribuir com o teu projeto. Então, Portugal pode, através da imigração, trazer profissionais do Brasil para trabalhar na área da construção civil, profissionais de outros países da CPLP, para trabalhar como serviços domiciliares. E Portugal precisa entender a imigração não como um problema, mas como uma solução para o envelhecimento, para a falta de mão de obra, para a diminuição da arrecadação do Estado. Então, a imigração não pode ser tratada como um problema, mas sim como uma oportunidade. Pelo menos é isso que eu acredito. Não sei você. Se você concorda comigo ou se você discorda, deixa aqui para mim nos comentários. O fato é, se você pensa em morar em Portugal hoje,
Você precisa entender todo o contexto político migratório e entender que você tem que ter planejamento, fazer as coisas com antecedência, entender quais são os critérios, quais são os requisitos, se programar, ter uma boa estratégia, uma boa reserva financeira para você fazer tudo com previsibilidade e com segurança. Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos completos que vão te ajudar a fazer a melhor aplicação possível do teu visto de residência para Portugal, quais são os requisitos, para onde você vai encaminhar, quanto você vai gastar com isso, entender todo o cenário político do país, para assim você ter sucesso no teu planejamento imigratório. Se você quiser contar com uma equipe especializada para te ajudar em cada passo dessa sua trajetória, você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe. É o primeiro link na descrição de contato para que a gente possa fazer parte desse teu sonho, para que eu e minha equipe possamos te ajudar a viver legalmente em Portugal e assim você viver os teus sonhos. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com outras pessoas. Eu quero te contar que nós temos um canal de comunicação gratuito no WhatsApp e sempre que a gente tem atualizações, a gente posta tudo por lá. Inclusive, quando sair a portaria sobre o visto de procura de trabalho, a gente vai anunciar por lá e vocês vão ficar cientes disso em primeira mão. Quando a gente posta vídeo, a gente imediatamente já coloca lá também para que você possa ficar por dentro de tudo. Então faz parte lá do nosso canal, é gratuito e eu vou ter o prazer de te receber. Então, meus amigos, isso foi o que rolou nessa semana. Trouxe aqui as atualizações para você sempre ficar antenado e por dentro de tudo. Claro, domingo que vem eu vou trazer todas as informações atualizadas para você. E eu quero pedir que se esse vídeo te agregou de alguma forma, você já vai deixar o teu like, se inscrever no canal. Lembra da nossa meta de 30 mil inscritos, compartilha esse vídeo com outras pessoas e eu já estou te esperando para o próximo vídeo.